sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E vem novidade por aí, hein? Nós teremos, no próximo domingo, dia 28 de julho, de 8h30 da manhã até às 13 horas, nós vamos ter o 5º Encontro Espírita sobre Educação, lá no Centro Espírita Leon Denis. E também o 20º Fórum Espírita Jovem e também o 15º Semiarte. Bem, nós iríamos falar sobre o encontro de educação na próxima quinta-feira. Mas, como nós já estamos com o material aqui e o tema é muito bom, é importante, é útil, nós estamos assim alinhados com essas questões da educação, com essas questões que têm a ver com a educação espírita, que é tão relevante para nós e muitas vezes ficamos até parados, pensando, será que está funcionando, funciona ou não? E por incrível que pareça, amigos, às vezes encontramos companheiros que se colocam em dúvida quanto aos valores que vão ministrar em suas famílias, em suas casas. E nós sabemos, pelo menos teoricamente, que educação é para todos, né? E o tema desse ano, eu gosto muito de não falar de tema, não. Eu vou primeiro querer saber o seguinte: todo encontro tem um patrono. Quem é o patrono desse encontro sobre educação espírita? Querida Edilene? Ah, amiga Deusa, falar de patrono é uma alegria enorme para nós, porque temos 2 educadores que administraram muito bem o tempo em sua última reencarnação. Estou falando de Leopoldo Machado e Pestalozzi. Leopoldo Machado, baiano, nasceu em 1891 e desencarnou em 1957, aos 65 anos de idade, na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Criança pobre e órfã, precisou ajudar o sustento da família com tarefas humildes e frequentou escolas apenas por 8 meses. Mas, autodidata, se tornou professor, poeta e jornalista. Em 1915, aos 24 anos, tornou-se espírita e somente começou a pregar o espiritismo após 18 anos de estudos, aos 42 anos. Isso mesmo, assim ele estudou, vivenciou e só depois pregou o espiritismo. Mas durante esse período administrou seu tempo com Jesus, hein? Casou-se com a professora Marília Ferraz de Almeida, ajudou a fundar em 1929 o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Nova Iguaçu, ajudou a fundar albergues e escolas como o Ginásio Leopoldo, também em Nova Iguaçu. É apontado como o maior espírita da sua geração e doou toda a sua vida à grandeza do espiritismo cristão, chamado por ele de Espiritismo dos Vivos. Se destacou em preparar a mocidade espírita para substituir no serviço os mais velhos e em cuidar da criança espírita com aulas de moral cristã, escrevendo contos infantis e poesias. Em 1948, aos 56 anos de idade, sua atuação marcou a história do espiritismo, através do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil e do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, materializando os anseios de Bezerra de Menezes para a unificação dos espíritas. Segue o tarefeiro de Jesus a nos estimular. Muita alegria que esta coisa de tristeza e casmurrice não é de quem segue aquele que pregava. Alegrai-vos que é chegado o reino dos céus. E o nosso patrono, o amado Johann Pestalozzi? Filósofo suíço, nasceu em Zurique em 1746 e foi o primeiro pedagogo a propor trabalhar a educação moral do ser humano. Em virtude da morte de seu pai, vivenciou desde a infância enormes problemas financeiros que ampliaram a sua força moral.
Recebeu orientação religiosa protestante, mas afirmava que era apenas cristão e tinha o Cristo em seu coração como rota segura a ser seguida, o que comprova a sua administração do tempo com Jesus. Aos 23 anos de idade, em 1769, casa-se com Anna Schultes, mulher de ideais humanistas como ele, que foi sua esposa, companheira, amiga e trabalhou ao seu lado por toda a sua vida. Nos diz a educadora Dora Encontre no livro Educação segundo o Espiritismo. Educador suíço, não foi apenas o mestre de Kardec, necessariamente precursor da doutrina espírita. Sua obra e sua ação pedagógica são uma das melhores inspirações para qualquer educador sincero e desejoso de bem cumprir sua tarefa. Ideias como educação integral, educação ativa, educação para autonomia com diálogo e iniciativa individual foram amplamente praticadas no famoso Instituto de Iverdun. Seu mérito principal foi afirmar, analisar e vivenciar a base afetiva da educação, pois ele próprio, extremamente amoroso, cuidou na aldeia de Sães, sozinho por alguns meses, de 80 crianças órfãs, vítimas da guerra e da miséria, muitas delas já delinquentes juvenis, e conseguiu recuperá-las moralmente. Pestalozzi não foi apenas um educador de crianças, mas um pedagogo universal. Agora que já estamos sabendo desta questão, em que a gente vê que é muito interessante, né? Educação é tão complexa que a gente se vê envolvido com dois patrocínios, né? Porque é algo importante, é a alma da vida, não é, meus amigos? É a alma da vida, a educação. Eu lembro muito de Nádia do Couto Vale falando nas suas obras sobre educação, sobre essa importância desse entendimento. Porque se eu não tiver o entendimento, vai ficar muito difícil. E aí eu quero saber, e isso eu fico apaixonada, qual é o tema deste ano, Carol? Fala pra gente, Carolzinha. Olá, Deusa, e olá a todos que estão nos assistindo. O tema desse ano do encontro será: diante do aprendizado, quais são as opções? A administração do tempo com Jesus. E depois de passarmos por um tempo de pandemia, que foi tão conturbado, estamos precisando aprender a reorganizar a nossa rotina. Nesse encontro, vamos responder algumas perguntas. Será que estamos vivenciando no ambiente familiar os ensinamentos de Jesus? Estamos levando esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para aqueles com quem convivemos e amamos? Qual é a minha meta nesta reencarnação? Como não me distrair sobre ela? O que é essencial? Qual é a melhor parte? Vamos aprender juntos a, com Jesus, escolher a melhor parte. Estão todos convidados. Olha, amigos, esse tema é para todos nós. Quem de nós não fica pensando, não ficou em dúvida em algum momento quanto à utilização desse nosso tempo? Será que eu estou me dedicando muito à causa e estou deixando a família de lado? Ou ao contrário, né? Será que eu estou tão aficionada na minha vida familiar que estou esquecendo ou estou justificando para não dar atenção à causa? E a minha vida profissional? Será que eu estou tendo a dedicação que eu deveria ter dentro do aspecto profissional? Então a gente vai ficando nesses aspectos de dúvidas, né? E o tema é excelente. Agora, Maiara, querida, como é que está organizado este encontro? Olá, eu me chamo Maiara, faço parte da equipe do Encontro de Educação à Luz da Doutrina Espírita do Centro Espírita Leon Denis, Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. E nós vamos falar sobre o 5º encontro que acontecerá no dia 28 de julho de 2024. É um domingo, de 8h30 às 13 horas. O 5º encontro, ele tem o tema Diante do Aprendizado. Quais são as opções? A administração do tempo com Jesus. Nosso encontro, ele tem 2 patronos, Leopoldo Machado e Pestalozzi. E a equipe se reuniu durante um ano para trazer esse estudo com muita alegria para compartilhar. O encontro, ele tem essa característica da participação de todos, a equipe que estudou
e o encontrista que chega, vindo somar forças para o entendimento da doutrina espírita em nossa vida e para aplicar, para nos encaminharmos para a vida verdadeira, com alegria. E o tema, desse encontro foi pensado com muito amor e muito carinho pela equipe, através de 2 livros. O livro Em Torno do Mestre, com a lição 9, que é Marta e Maria, o autor é Vinícius. E o livro Nossos Filhos São Espíritos, com 2 capítulos, 6 e o 7. Nossos Filhos São Espíritos, que é Hoje ou Daqui a Muitos Rales, e Nascer é que é o Problema e Não Morrer, que é Hermínio Correia de Miranda. Então a equipe chegou no estudo, muito bom, foi muito satisfatório esse tempo que a gente aproveitou, administrando com Jesus, aprendendo a fazer essa administração do tempo com Jesus. E o objetivo geral do nosso encontro é perceber que a administração do tempo com Jesus é uma ação indispensável à educação do espírito imortal. O nosso encontro fala sobre educação. Nós dividimos o encontro em 2 blocos de estudos. Bloco de estudos 1, que tempo é esse? O objetivo específico desse bloco são 2. Ampliar o conceito de tempo de acordo com o ponto de vista espiritual. Ou seja, ampliar o nosso olhar, Ampliar o conceito é ampliar o nosso olhar, nossa vivência. E identificar a atual reencarnação como tempo presente, alvo de nossa administração com Jesus. É nos olharmos como espíritos imortais. Temos as nossas bagagens, como podemos trabalhar para poder melhorarmos, caminharmos, evoluir, amadurecer. Então vai ser muito bom. Nós estudamos também com Kardec, Leon Denis, Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos amigos que nos acompanharam nessa jornada, que foi muito boa, muito produtiva. Então a gente vai sempre convidando a todos para estarem conosco nesse momento. Mas vamos falar também do tema 2, que é o bloco de estudos 2. Ele vai falar sobre um novo tempo. Que tempo é esse? Um novo tempo. O objetivo específico do bloco de estudos 2. Reconhecer a evangelização como metodologia para a administração da educação com Jesus. E planejar a rotina de autoeducação, na qual as decisões do espírito imortal são baseadas nos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Ou seja, é esse convite à evangelização, a esse convite à autoeducação que é tão importante para nós. Os estudos todos são feitos, são pensados com muito carinho para a gente colocar em prática, para a gente se sentir bem, para a gente identificar em nós os nossos pontos que precisam ser trabalhados. E vai ter muita dinâmica, vai ser muito leve o encontro e a gente espera que vocês participem muito, porque assim como nós ficamos nos sentindo assim muito empolgados de trazer as nossas vivências, é para todos. Esse é o momento de compartilhar, de falar sobre Jesus, de trazer Ele para a nossa vida, para a nossa prática, para o dia a dia, para convidar as pessoas que estão como nós estamos como responsáveis a conhecer esse Jesus também, a gente criar esses momentos. Então, é um encontro que está muito convidativo para todos se expressarem, trazer a sua visão, e a gente vai conduzindo sempre com a ajuda dos guias espirituais de nossa amada casa e com a ajuda dos espíritos que já alcançaram essa administração do tempo com Jesus, Então que a gente possa se sentir confiante para estar juntos, compartilhando as experiências para crescermos e evoluir como espíritos imortais. Todos são muito bem-vindos e aguardamos vocês lá. Um forte abraço. Agora fica mais fácil. Fica mais fácil até para nós entendermos que o encontro é para a gente. A discussão é nossa. A temática, ela faz parte do dia a dia e nós podemos, desde agora, na condição que estamos, aproveitarmos o que a doutrina espírita nos oferece. E o que ela nos oferece é o de melhor, a fim de que possamos
gerenciar esse nosso tempo reencarnatório, né? Gerenciar, planejar, aproveitar os recursos que a vida está nos oferecendo. E, gente, mas o encontro vai ser domingo. E vai ser num dia de domingo, para muitas famílias, o último domingo de férias. As crianças estão em férias, os jovens também. E como é que eu faço para administrar essa questão? Então, eu gostaria de saber se vai haver evangelização. Luísa, vai haver evangelização? Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou a Luísa. Agradeço desde já a atenção concedida nesse momento. É sempre muito bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho do nosso encontro sobre educação à luz da doutrina espírita. Pessoal, haverá evangelização sim. O nosso encontro trabalha também adaptando o tema para a faixa etária dos bebês e crianças, ou seja, de 0 a 10 anos de idade. Esse ano, como estamos falando a respeito da administração do tempo com Jesus, o desafio que nos foi proposto ao longo de todo o preparo do trabalho foi tentar refletir como os ensinamentos do Cristo ajudam a criança em seu cotidiano, ou seja, ir à evangelização, a convivência em família, saber enxergar e respeitar as diferenças, exercer o desapego aos bens materiais, enfim, encontrar também o propósito que cada um tem frente aos desafios da vida, que às vezes vão surgindo desde a tenra idade. Por isso, achamos que seria importante trabalhar a história das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, como crianças que estão se preparando para reencarnar em uma nova família. Essas irmãs, na nossa história, nascerão em um lar espírita, que irá apresentá-las desde pequenas as lições importantes trazidas pela doutrina. A Martinha é uma menina muito esperta, determinada, mas preocupada com as questões que vão aparecendo para si em seu dia a dia. Será que ela mesma dará conta de ir à evangelização, ir ao cinema com a sua amiguinha conforme planejado, ou de arrumar os brinquedos que estão espalhados pelo seu quarto que ela prometeu guardar? Enquanto Marta vive as suas preocupações, Maria se mostra como uma criança hipersensível, que se encanta facilmente com as músicas da evangelização, e é só falar que é dia de ir à casa espírita que o seu coração transborda de alegria. O objetivo da nossa história não é colocar as irmãs como uma melhor que a outra, mas sim reforçar que cada uma, dentro da sua individualidade, possui ferramentas importantes que ajudarão a aproveitar o tempo com Jesus. Para isso, será preciso relembrar um pouquinho de tudo aquilo que foi decidido durante o planejamento reencarnatório. E uma das necessidades das nossas irmãs era entender como a convivência e a própria diferença entre as duas ajudariam ambas a seguir no caminho do bem. Como uma forma de fixação do conteúdo, as crianças também farão várias atividades de planejamento reencarnatório, de percepção das diferenças, de exercitar o autoconhecimento através da denominação das emoções que estão sentindo no momento do encontro. Gente, tudo isso com muito recurso de desenho, colagens, para que as crianças possam ser livres para expressarem que elas podem ser. Eu sou trabalhadora da infância desde que o encontro começou. Eu posso dizer que o nosso grupo tem se esforçado para trazer a essa época tão importante da vida, que é a infância, as lições preciosas que os estudos com o Hermínio e o Vinícius têm trazido. São lições que geram frutos em nosso coração. E agora é o nosso dever poder proporcionar que os nossos bebês, que as nossas crianças possam receber também esses frutos. Então, meus irmãos, não deixem de levar os nossos pequenos a esse encontro, porque eu garanto que será uma manhã de domingo muito especial para todos.
E aí a gente já está vendo, né, gente, essa possibilidade das nossos bebês, e vamos observar que o CELD, como muitas casas, faz evangelização desde o bebê da creche. E nós sempre falamos, não é tomar conta de criança, é evangelizar realmente. Tem todo o planejamento, tem todo um cuidado, tem toda uma orientação espiritual para lidar com essas nossos bebezinhos. A nossa criança também, do Celdinho. Muita grade, muita dinâmica, ainda mais um encontro sobre educação, né? O encontro sobre educação que não atende a essa turma fica muito estranho, porque a gente sabe que é nessa idade em que o espírito é extremamente permeável a tudo aquilo que ele vai receber. Então a gente já pode começar a planejar, olha o tempo. Vamos começar a planejar desde sábado ou desde hoje, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai organizar a saída, não é? Vai almoçar em casa, vai almoçar fora, ou então eu vou levar, eu tenho sempre oferecido um almoço, né? O almoço para surpreender a minha família, e aí eu terei a parte da tarde para o passeio, o cinema, o teatro, se eles quiserem, né? Porque é tão empolgante que muitas vezes a hora é chegar em casa, tomar um banhozinho e fazer a refeição e dormir. Porque tem um lanche também que é oferecido à nossa criança, ao nosso jovem. E para o nosso jovem, a gente vai ter o Semearte, e eu vou chamar uma alma muito querida, são todas queridas, mas isso é muito querido, porque foi evangelizando na nossa casa o nosso Francisco. Como é que nós podemos participar, querido, por favor? O 5º encontro sobre educação à luz da doutrina espírita será realizado no dia 28 de julho de 2024, no Centro Espírita Leon Denis, no horário de 8h30 às 13 horas. O tema desse ano será, diante do aprendizado, quais são as opções? A administração do tempo com Jesus. Para participar, basta fazer a sua inscrição antecipadamente ou no dia do encontro, na livraria do Centro Espírita Leon Denis, que fica à Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro. Nesse dia, teremos atividades para crianças e jovens. Então não se esqueça, 28 de julho de 2024, no horário de 8h30 às 13 horas, 5º encontro sobre educação à luz da doutrina espírita no Centro Espírita Leon Denis. E para você que não puder estar presencialmente, basta acessar o canal do CELD no YouTube. Um abraço e até lá. Então nós estamos aqui, convite sendo feito, né? Agradecemos muito a nossa querida Edilene, a nossa Carolzinha, a nossa Maiara, a nossa Luísa e ao nosso Francisco pela participação no programa Conversando sobre a Mediunidade. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro têm sido prósperos e pródigos na participação nos encontros lá do nosso Leon Denis. É muito interessante que as pessoas chegam e falam assim, eu vim pela Rádio Rio de Janeiro, né? E a gente sabe que nem todos podem se inscrever com toda a antecedência na livraria. Mas chegou no dia um pouquinho mais cedinho, pode fazer a inscrição. São todos muito bem-vindos nesse momento em que estamos retomando os encontros na forma presencial, estamos retornando a essa nossa característica dos abraços, né? Das exposições, da presença mesmo nossa, sempre agradável, sempre querida, na Casa Espírita. Então, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, contamos com a participação maciça de todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro é uma rádio que cuida da educação, é uma rádio que cuida do espírito. Então, esses temas que trabalham o nosso interesse moral, não é? A nossa vida, enquanto espíritas conscientes, eles são sempre bem-vindos ao nosso coração, não é? Chega de perder tempo, meus amigos. Chega da gente continuar distraídos dos nossos objetivos de vida. Chega da gente trocar a melhor parte por outras questões que não vão acrescentar grandes coisas, né? Então vamos aproveitar o nosso domingo. Último domingo de férias. Vamos trazer o nosso bebezinho, a nossa criança e convocar também o nosso jovem para vivenciarem algo diferente. Vivenciarem
uma experiência, de evangelização, mas encontro, o trabalho é muito mais rico, né? Tem muito mais tempo. Então são oficinas, músicas, é tudo preparado com muito carinho para, na verdade, não ser assim, para quebrar, vamos dizer assim, a rotina do trabalho de evangelização. O objetivo é sempre o espírito, mas a metodologia com certeza é diferente. E esses queridos que trabalham com evangelização e com educação o ano todo, alguns daqui, da maioria daqui, não trabalha só na vida, só na casa espírita, alguns trabalham na vida profissional, assumindo responsabilidade, então eles têm assim muito gosto, muita criatividade e, sobretudo, muito amor para receber a todos nós que iremos encontrar quem, na verdade, é Jesus. Jesus que aceitou o título de Mestre dos Mestres. Então, todos muito bem-vindos. Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Dia 28 de julho, de 8h30 às 13 horas. 5º encontro sobre educação à luz da doutrina espírita. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.